Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está aqui. Uma honra poder falar com vocês pessoalmente. Para quem está em casa também, muito boa noite. Essa série ela é muito oportuna aos dias que vivemos, muito oportuna também ao tempo que está lá fora, cada vez mais escuro. E é uma realidade que muitos de nós aqui presentes passamos. Dias escuros, dias sombrios, dark days. Muitas das pessoas que estão aqui, que não passam por isso, não têm nem noção do sentimento que é se sentir solitário, se sentir vazio. É algo muito difícil. O assunto é muito delicado e, assim como qualquer outro assunto delicado, é difícil de se falar. Porque sempre quando existe um problema muito sério, a solução é muito dolorida. Sempre quando existe um problema muito grave, é difícil da gente consertar o que precisa arrumar. Então hoje, como o Renato falou, a gente está iniciando uma nova série de mensagens. E como eu disse, ironicamente, né? Porque lá fora está cada vez mais frio, cada vez mais escuro. E o primeiro assunto que a gente vai falar nessa série de mensagens é quando não aguentamos mais. É para você que tem ansiedade, crise do pânico, síndrome do pânico, depressão. Essa mensagem é para você. Essa série de mensagens é para alguns de vocês que estão com o espírito pesado, espírito sobrecarregado, uma mente totalmente conturbada, uma mente totalmente pesada. Essa mensagem é para você. Talvez você esteja preocupado com a sua saúde, ou com a saúde da pessoa que você ama, ou talvez você esteja passando por uma crise financeira, ou talvez você esteja passando por uma crise do futuro, por medo do futuro. Você não sabe o que vai acontecer ano que vem, você não sabe o que vai acontecer mês que vem. Talvez você esteja preocupado com os resultados das eleições americanas, que diretamente e indiretamente impacta o mundo inteiro. Essa mensagem é para você que está com medo, depressão e ansiedade. Medo do que você não sabe, medo do que você não conhece. Talvez isso te causa ataques de pânico. Se você nunca teve um ataque de pânico, amém. Mas para você que teve e tem, é horrível, é muito ruim, é muito pesado. Aquela nuvem, naquele vídeo que estava passando, é como muitos de nós sentimos por muita parte da nossa vida, e como muitos de nós temos sentido agora. É uma nuvem muito pesada, muito carregada, muito difícil. Parece que ela está somente na gente realmente. Você vê o sol lá fora, você vê as pessoas sorrindo, as pessoas brincando, as famílias interagindo. O seu mundo está muito carregado, o seu mundo está muito difícil. E você se pergunta, aonde que está o meu socorro? São dias difíceis que nós vivemos, mas eu tenho fé que você não está aqui por acaso, você não está aqui à toa. Deus te chamou até aqui hoje para ter um encontro com você. Deus sabe da sua dor, Deus sabe do seu problema, e é por isso que você está aqui hoje. Não é por acaso que nós estamos iniciando hoje essa série. Nas próximas semanas nós vamos dar o nosso melhor e meditar com exemplos bíblicos de pessoas usadas por Deus que sofreram com ansiedade, depressão, síndrome do pânico. A gente vai começar a ler, gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia no celular, em Filipenses 4, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Vou esperar vocês acharem para acompanhar com a gente. Amém? Filipenses 4, versículo 4 até o 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi,
alegrem-se sempre. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse versículo me lembra muito da minha mãe. Sempre quando eu, meu irmão, minha irmã estava passando por alguma coisa, ela falava para a gente: não andem ansiosos por coisa alguma, pois a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. E quando você vê não andem ansiosos por coisa alguma, você pensa: como assim? Como assim? Tem tantos problemas que eu enfrento, tem tantos problemas lá fora, como que eu não vou andar ansioso por coisa alguma? O mundo está praticamente acabando lá fora, as pessoas se odeiam dentro de casa. Eu tenho tantos problemas, como que eu não vou andar ansioso por coisa alguma? Muitas pessoas não sabem nem o que vão comer mês que vem porque não tem trabalho hoje. Como essas pessoas não vão andar ansiosas por coisa alguma? Um fato para vocês: nós somos a geração mais ansiosa da história da humanidade. Nunca houve geração tão ansiosa como a nossa. Nunca houve uma geração que sofresse tanto com o futuro como a nossa. Nós somos a geração mais ansiosa da história, porém, com o maior acesso a todos os recursos que um ser humano pode ter. E você se pergunta: como assim? Nos próximos minutos nós vamos meditar na vida de um profeta que, assim, muitos de vocês amam muito a Deus. Esse profeta amava muito a Deus. E mesmo após esse profeta vendo a provisão de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, a lealdade de Deus com ele, ele sofreu angústia, depressão e ansiedade. Eu adoro exemplo assim bíblico de grandes profetas que foram usados por Deus, que sofreram tanto. Não porque eu gosto de ver pessoas sofrendo, óbvio que não. É pelo simples fato de exemplos como esse que me fazem pensar que eles também são seres humanos, foram seres humanos e fizeram grandes coisas por Deus. Então, quando eu olho para a minha vida pessoal, eu não tenho que me sentir menos que alguém ou mais que alguém, porque se esses profetas que tinham ali o relacionamento com Deus de uma forma muito mais sobrenatural que a gente tem hoje, sofriam com problemas, quem sou eu para não ter esses problemas? Pense nisso. Como o primeiro exemplo de grandes profetas bíblicos que sofreram com medo, ansiedade e depressão, vamos falar de um grande profeta do Antigo Testamento, Elias. E toda a sua história é narrada nos livros de 1 Reis e 2 Reis. Eu vou resumir um pouquinho a vida de Elias e vocês vão ver o quão usado por Deus ele foi e quão perto de Deus ele era. Ele orou para que não chovesse por 3 anos, para que a seca impactasse o reinado de Acabe. E por essa seca que ele orou, Acabe então manda uma primeira cavalaria com 50 soldados, e então
a Bíblia fala que Elias estava sentado sobre um monte e ele simplesmente falou: se eu sou um homem de Deus, que caia fogo do céu agora e consuma esses homens. E assim foi feito. Então, mais uma vez, o rei manda os seus soldados para capturar Elias, e ele estava sentado sobre o mesmo monte, e Elias orou pela mesma forma: se eu sou um homem de Deus, que caia fogo do céu agora e consuma esses homens. E assim foi feito. Numa terceira vez, fico tentando imaginar Elias sentado de boa, lá naquele monte, avistando mais 50 soldados, falando: não aprenderam nada. Então, dessa vez, eles têm um cuidado diferente para falar com Elias. Eles falam assim: Elias, se você tem compaixão por nossas vidas, por favor, nos poupe. Então, naquele momento, um anjo desce do céu e fala para Elias: pode ir com eles. Olha o relacionamento que Elias tinha com Deus. Ele orou e fogo caiu do céu. Ele orou e a chuva parou por 3 anos. Depois disso, ele orou para que então chovesse. Então, uma nuvem no tamanho de mão de um homem apareceu no céu. E esse era o sinal de que uma chuva abundante estava se aproximando do reino. Ele também ressuscitou um filho de uma viúva. E a forma como que Elias morreu é algo incrível. Ele foi arrebatado em uma carruagem de fogo e não sentiu a morte física. E curiosamente, a morte física era algo que Elias tinha mais medo na vida. Além da forma peculiar que ele foi arrebatado, que ele morreu, ele manteve-se fiel a Deus, sendo uma referência contra a idolatria ao Deus Baal, em defesa do culto ao Deus de Israel. Isso, na minha opinião, é o que mais me chamou a atenção. Porque isso tudo aconteceu porque ele foi temente a Deus, ele protegia o culto ao Deus de Israel, enquanto a sua sociedade amava um Deus pagão, Baal. E hoje você olha para a nossa realidade, quantos deuses pagãos você vê? E mesmo após viver tudo isso, uma mulher chamada Jezebel, que era esposa do rei, se levanta contra ele e diz que vai matá-lo, porque seu marido não estava conseguindo matá-lo, o rei não conseguia matar Elias. Então Elias, com todo esse relacionamento com Deus, com todas essas formas sobrenaturais que Deus se manifestava com ele, bastou uma mulher se levantar contra ele e ele de medo fugiu. Eu não condeno Elias, porque se um dia uma mulher falar que vai me matar, eu não quero ficar lá para ver. Então depois disso, Elias entra num parafuso sem fim e tem sérios ataques de ansiedade e depressão, ao qual muitos aqui de nós conseguimos entender o que Elias passava. Vamos abrir também nossa Bíblia em 1 Reis 19, versículo 3 e 4. 1 Reis 19, versículo 3 e 4. Vou esperar um pouquinho. Amém?
Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a própria morte. E disse: já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Isso aconteceu depois que Jezebel se levantou contra ele e disse que ia matá-lo. Ele fugiu. E a gente vê que Elias estava num grande medo, porque no primeiro verso diz que Elias teve medo e fugiu para salvar sua própria vida. Com esses dois versículos a gente vê que Elias cometeu 4 grandes erros, aos quais eu e você cometemos sem perceber. O primeiro deles foi que Elias cansou. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. A Bíblia relata que Elias correu, óbvio que ele parou, mas ele fugiu por 200 quilômetros a pé. Ele fugiu por 200 quilômetros por medo de morrer. Então muitos de nós fugimos por nossos próprios medos, seja quais são eles. Seja medo até da própria morte, seja medo do futuro, seja medo de sair de casa. O segundo erro que Elias comete, ele exclui pessoas importantes da vida dele. Se a gente continuar lendo, ele diz assim: em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Esse servo era a pessoa mais leal a ele, que mais se preocupava com ele, e ele deixou essa pessoa de lado. Talvez quando eu e você estamos passando por momentos bem difíceis, a gente deixa pessoas que a gente ama de lado, e muitas vezes sem perceber. Talvez a sua mãe, o seu pai, o seu cônjuge, o seu amigo tenta te estender a mão diversas vezes e você se nega. Essas pessoas te perguntam se você está bem e você mente. Talvez você mente para protegê-las. Talvez você mente para protegê-las, porque você não quer machucá-las com a verdade que o seu coração está sentindo, com o peso que a sua alma está sentindo, porque você sabe que elas vão se preocupar. Então o que você faz? Você exclui essas pessoas da sua vida. O terceiro ponto, nós focamos no negativo. Elias focou no negativo. Ele diz assim: não sou melhor do que os meus antepassados. Talvez você olha para a sua vida e fala: eu cometi e cometo os mesmos erros que os meus pais, que os meus avós. E você olha para você e você fala: eu não sou digno de nada, tira a minha vida. A gente viu aqui que ele orou e pediu a própria morte. Muitos de nós já pediu isso, ou continua pedindo isso, porque a dor que você sente é tão grande que é mais fácil você morrer do que viver. É muito difícil para quem não sente essas coisas imaginar que isso é impossível, mas isso é muito possível. É muito possível. É difícil você ouvir de uma pessoa que está do seu lado
falar que prefere a própria morte do que viver. Meses atrás, eu estava dormindo e o telefone tocou de madrugada. E eu olhei quem estava me ligando do Brasil, falei, Eu atendi e a pessoa falou, irmão, o Ju morreu. E eu sem entender nada perguntei, como assim? Ele se matou. E eu chocado falei, como assim? Sim, o meu irmão se enforcou no quintal da casa da minha mãe. Deve ser muito difícil uma pessoa que você ama tanto tirar a própria vida. E o mais curioso é que esses irmãos eram muito próximos. Para você ter ideia, ele era voluntário em hospitais e os dois irmãos se vestiam de patati e patatá para ir nos hospitais e alegrar a vida das pessoas, muitas delas crianças. Ele conhecia Deus, ele conhecia Cristo. E muitas vezes você se pergunta, como uma pessoa que conhece o amor de Deus, o amor de Cristo, é capaz de fazer isso com a própria vida? É o que muitos de nós nos perguntamos. Mas a gente não sabe verdadeiramente o que cada um sente, o que cada um passa, o que cada um carrega de fardo, o que cada um carrega de nuvem escura chovendo sobre si, a gente não sabe. Esses dois irmãos eram muito próximos. E o que esse irmão me disse foi, eu não consegui ajudá-lo. E aí, conversando depois de uns dias com ele, ele falou, ele não tinha aparentemente nada de errado. Ele sempre foi uma pessoa sorridente, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. E eu conhecia ele realmente. Eu nunca vi ele não sorrindo. Ele estava sempre sorrindo. Sempre. Mas infelizmente, o juiz excluiu as pessoas que estavam ao seu redor. É difícil. É um assunto difícil. É um assunto que a sociedade tem enfrentado tanto problema, mas tem falado muito pouco, principalmente nas igrejas. E quando eu vi esse título de mensagem, o Renato me pediu, eu falei, amém, glória a Deus. Glória a Deus. O quarto erro que cometemos, e o quarto erro que Elias cometeu, e o mais grave de todos, ele se esqueceu de Deus. Ele se esqueceu de Deus. E nós nos esquecemos de Deus. Nós nos esquecemos da pessoa que nos gerou, da pessoa que nos amou primeiro. Elias se esqueceu de Deus enquanto enfrentava os seus próprios problemas, mesmo depois de ter visto todo o amor, todo o cuidado, toda a lealdade com ele. Elias se esqueceu de Deus. O mais curioso de tudo, que Deus estava tão perto de Elias, mas tão perto de Elias, que o próprio nome de Elias seria capaz de confortá-lo em meio a essa tempestade. Elias vem de Elijah. Elijah significa, vamos por partes, El significa Deus, e o I significa eu ou meu, e já é a abreviação de Yehova, que é Deus. Então, o significado do nome de Elias era meu Deus.
E mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que Deus estava tão perto dele, ele foge e se entrega ao medo, se entrega à incerteza, pede a própria morte, diz que não é digno, diz que não vale nem mais que seus antepassados. E o mais curioso é que o próprio nome era suficiente para confortá-lo. Mas o que Deus faz depois disso? Deus fala assim: já que você se esqueceu de mim, Elias, já que você teve pouca fé, mesmo eu mandando fogo do céu, parando a chuva por anos, ressuscitando morto através de orações suas, você me esqueceu. Não. Deus não faz isso. Muito pelo contrário. Deus o ajuda e o ampara. Vamos ler em 1 Reis 19. 1 Reis 19, verso 11 e 12. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um grande terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um sussurro de uma brisa suave, e Deus estava ali. É muito doido como funcionam as coisas de Deus às vezes, porque se a gente lê, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus estava em algo comum, que era o vento que você sente todos os dias. Deus escolheu falar com Elias. É muito doido, eu não tinha pensado nisso, mas Deus tinha tantas formas de falar com Elias. Pensa, Deus mandou fogo do céu, Deus mandou chuva parar, depois chuva apareceu de novo, através da oração de Elias. Deus podia fazer qualquer coisa absurda para se manifestar e falar com Elias, mas Deus escolheu a brisa suave do vento. Deus confunde às vezes a gente, mas não é que Deus nos confunde. A gente que é muito cego às vezes, por conta dos nossos problemas, a gente não consegue ver Deus. Por nosso medo, por nossos problemas, a gente não consegue enxergar a Deus. E Deus está o tempo inteiro perto da gente, nas coisas mais simples, no nascer do sol, no anoitecer, olhando para a lua, vendo as estrelas, a infinidade do universo, o vento soprando, as folhas caindo, as estações mudando. Deus está nas simples coisas da vida, mas nós escolhemos não ver as coisas simples da vida, porque a gente acha que Deus vai fazer algo extraordinário para falar com a gente. Deus podia ter feito algo extraordinário para falar com Elias. Não tem melhor pessoa para presenciar um amor tão grande como Elias. E Deus escolhe falar com Elias de uma forma diferente. Deus não estava no extraordinário, Deus estava no ordinário para falar com Elias. Você deve estar se perguntando: por que quando estamos sobrecarregados, ansiosos, depressivos, cheios de problema, Deus não fala com a gente mais alto? Por que Deus não faz isso?
Por que Deus sussurra? Por quê? Não era muito mais fácil Deus falar comigo muito mais alto para eu escutar? Mas Deus escolhe sussurrar para falar com a gente. Deus prefere falar com você: você é meu, eu te amo, a minha graça te basta, a minha misericórdia te alcança, eu vou te sustentar, sou eu que estou com você, sou eu que te guardo, sou eu que te guio, sou eu que estou com você sempre. Mas o diabo, é muito mais fácil escutar a voz dele, é muito mais notável. Ele fala para você: você não é digno, você é pecador, olha as coisas que você faz quando ninguém está vendo. E Deus fala: você é meu, eu morri por você, eu te amo, eu nunca vou te esquecer, eu vou estar com você até os fins dos tempos. Muitos de nós não conseguimos mais escutar a voz de Deus. Muitos de nós não conseguimos mais escutar a voz de Deus. Existe um abismo muito grande entre você e Deus. Mas Deus escolhe hoje uma forma diferente de falar com você, uma forma qual você nunca achou que poderia ser possível. Ele escolhe de um jeito muito diferente para falar com você, para provar para você que estava sempre com você, que estava sempre do seu lado. Eu nunca te desamparei, eu nunca te esqueci. Sou eu quem te escolhi no ventre da sua mãe. Amém. Sou eu quem te gerei. Deus escolhe sussurrar no seu ouvido porque Ele é mais próximo que o diabo de você. Deus escolhe sussurrar no seu ouvido porque Ele mora dentro de você. Você é selado com o Espírito de Deus a partir do momento que você aceita Cristo como Senhor e seu Salvador. Ele não te esquece, Ele não te abandona. Deus escolhe várias formas de falar com você, de tocar a sua alma. E hoje Ele escolheu essa. Hoje Ele escolheu essa para falar: vem perto de mim, eu quero seu amor de novo, vem me amar. Arde esse coração. Sou eu que te dou vida. Você só levanta porque eu quero. Você só fala porque eu quero. É a minha graça que te basta. E muitas das vezes você não consegue ouvir isso, porque o medo, a insegurança e o diabo te acusando é mais alto. Mas basta você se arrepender nos pés da cruz hoje, essa noite, voltar aos pés da cruz com Ele. Voltar aos pés da cruz, porque a cruz é por você, a cruz é por mim, é por nós. É por isso que Deus escolhe falar com a gente no ordinário, no comum. Deus escolhe falar com a gente no ordinário, no comum. Muitas das vezes nós estamos precisando achar que um fogo vai cair do céu, algo mirabolante vai acontecer para a gente presenciar Deus. Mas Deus está te falando hoje, é numa simples mensagem que eu falo com você de novo. É numa simples mensagem que eu tento me reconectar com você. Vem aqui, vem aqui. Vamos nos levantar, vamos colocar de pé. É muito difícil a gente ser vulnerável. É
É muito difícil a gente chorar na frente das pessoas. É muito difícil. Mas o amor de Deus, ele é algo impressionante. O amor de Deus, como ele fala, é algo surreal. Porque quando você sente a presença de Deus, quando você sente o amor de Deus batendo no seu coração de novo, você fala: eu quero isso pro resto da minha vida. Eu quero isso pro resto da minha vida. Eu quero sentir esse amor de novo. Eu quero sentir esse amor de novo, pelo amor de Deus. Eu não quero mais sentir essa escuridão. Eu não quero mais sentir essa depressão. Eu não quero mais sentir essa ansiedade, esse medo do futuro. Ei! E Deus está falando para você hoje: vem comigo. Ei, sobe no meu barco, entra no meu carro, que eu tenho novo para você. Eu tenho novo para você. E você aí com medo, fala: mas o que as pessoas vão pensar de mim? Ei, se preocupa com o que eu vou pensar de você no dia do seu juízo. Não se preocupe com quem está ao seu lado, porque quem está ao seu lado nem gosta de você. E muitas das vezes você fala: mas como assim? Eu não entendo. Ei, xalalaste, sou eu que falo com você essa noite. Sou eu que faço o que eu quero, a hora que eu quero, no lugar que eu quero, no dia que eu quero. Sou eu quem salvo, sou eu que liberta. Xalalala, espírito de morte, vai embora daqui em nome de Jesus. Depressão, vai embora daqui em nome de Jesus. A minha igreja é minha, sou eu quem falo com ela agora. É Deus quem fala, não é Ele. Aleluia, xalaste, falaste. Eis que tem um novo tempo para minha igreja. Eu estou voltando. Se arrependam. Eu tenho um novo tempo para vocês. Eu tenho algo que vocês nunca experimentaram, porque estiveram sempre na superficialidade. Mas na hora que vocês mergulharem nas águas desse rio profundo que eu tenho para vocês, vocês não vão entender nada. Porque sou eu que vou te guiar. Sou eu que vou te mandar nos confins da terra e falar o que eu quero para quem eu quiser. E você vai presenciar esse amor de uma forma sobrenatural. Eu que grito, eu que falo, sou eu que sussurro. Sou eu que faço, sou eu que transformo. Eu que faço o sol nascer e o sol se pôr. Sou eu quem fez a lua, sou eu quem fez os céus e os mares, os pássaros, os animais e você. Eu escolhi seu nome desde o ventre da sua mãe. Eu te amei sempre, sempre vou te amar. Eu nunca te esqueci, jamais vou te esquecer. Sou eu que falo com você essa noite. Vem comigo. Deus, obrigado por esse tempo. Ore agora, igreja. Peça perdão, peça sabedoria, peça a presença de Deus na sua vida de novo. Pai, que pessoas aqui hoje, Senhor, saiam libertas, saiam transformadas, saiam renovadas com o seu Espírito. Obrigado pela presença do Senhor aqui, que foi real, foi sobrenatural. Obrigado porque o Senhor se manifesta como o Senhor quer, da forma que quer, do jeito que quer. Obrigado porque essas pessoas estão aqui essa noite e não foi por acaso. O Senhor as escolheu para estarem aqui, o Senhor as chamou pelo nome, preparou esse dia, preparou essa noite, preparou esse momento. Obrigado porque elas estão aqui hoje, Pai. Obrigado porque elas estão sentindo um pouco da presença do seu amor. Obrigado porque isso é uma ponta do que o Senhor tem para a vida delas, ó Pai. Que essas pessoas possam sair daqui de uma forma diferente, ó Deus. Que as pessoas possam sair daqui de uma forma sobrenatural. Que elas possam sair daqui e ser realmente transformadas por seu amor e pelo impacto que o Senhor fez aqui hoje, ó Pai. Obrigado por cada uma dessas vidas, ó Deus.
Se você está em casa, se você está aqui, estava distante de Deus, mesmo estando dentro da igreja, ou você estava distante de Deus, não estando muito distante de Deus mesmo, ou talvez você nunca aceitou a Cristo como Senhor e seu Salvador, e hoje você quer se reconciliar com o Pai, com o seu Criador, com Deus que te formou. Abaixe sua cabeça agora e faça essa oração. Pai, eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço perdão porque eu esqueci de você, eu peço perdão porque eu me afastei de você, eu peço perdão porque eu não vivo de acordo com o que o Senhor me desenhou, mas hoje eu me arrependo diante dos pés da cruz de Cristo, e peço perdão pelos meus pecados, e me reconcilio com Deus através de Cristo, que morreu por mim. Entra na minha vida, faça uma transformação, esteja comigo até a sua volta. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus.